Capítulo 6. Talvez eu goste mais de café do que confesso gostar. A noite, como esperado, foi a mais fria do ano e uma das que eu menos aproveitei, já que sequer peguei no sono, com insônia e com preguiça de fechar os olhos para dormir. Lá pelas 3 da manhã me levantei e fui à cozinha para tomar um chá na tentativa de me acalmar e dormir. Depois voltei para o meu quarto, onde peguei um livro para ler enquanto o tempo passava, lento e sem se preocupar com a minha saúde mental. Eu virei e revirei na cama, já que estava imensamente frio e gostoso para se cobrir por completo, mas nada, nenhum sono. No meio disso me veio o pensamento em Johanna. Claro, ela devia estar dormindo agora ou se preparando para acordar e seguir para o hospital. Mas o que penso é em como ela foi atenciosa e gentil ao me ouvir falar sem me interromper ou parecer entediada, se oferecendo para pagar a conta daquele jantar maravilhoso que eu não poderia bancar sozinha, e agindo como algo que eu precisava, uma amiga. Claro, Noah podia fazer isso, mas ele não compreendia de fato o que eu passava. Enquanto que Johanna, por outro lado, já tinha tido experiências tão ruins quanto as minhas, sem contar que era mais velha e poderia me dar conselhos sobre a vida a partir do seu ponto de vista. Eu abro os olhos e suspiro. São 6h15 quando olho mais uma vez e uma estranha empolgação faz com que o frio da manhã se torne um calor ao redor de mim. Eu me levanto, tendo como primeiro pensamento o café da manhã com ela e, claro, devolver o seu agasalho com alguma desculpa esfarrapada. Pego alguma roupa para mim mesma, corro para o banheiro e depois sigo para a cozinha. Mamãe ainda dorme, então, tendo acordado mais cedo, eu preparo um café da manhã delicioso para ela e deixo uma mensagem em papel. Mamãe, vou tomar café da manhã fora com uma amiga. Aqui está o seu desjejum. Aproveite e modere no açúcar. Beijos com amor. Sentindo uma paz interior, eu arfo uma quantidade de ar, mas está tão gelado que parece congelar os meus pulmões. Eu tuço gelo, da minha boca sai fumaça. Por que não coloquei o agasalho dela? Na rua, as pessoas ainda estão fazendo os preparativos para a noite de hoje. Por esse ser um distrito familiar, há poucas empresas e muitas lojinhas montadas pelas próprias famílias. Uma padaria do outro lado da rua, farmácia, mercadinho, mercearia, loja de materiais de construção e qualquer outra coisa que precisássemos. Não precisaríamos andar muito. O único problema era o grande número de crianças e a falta de uma escola, já que a mais próxima ficava a 30 minutos de distância daqui, algo que eu sentia bastante quando estudava. Eu aceno para que o ônibus pare para mim. Tem lugar para me sentar e ir confortável. Diferente da semana quando sempre vai e volta cheio e posso me sentar próximo à janela. Há um sol muito cinzento e fraco, mas parece que todas as pessoas querem compartilhar dele, já que apenas pequenas frestas dele surgem quando saímos do limite das casas que na maioria das vezes ficavam muito próximas umas das outras e as pensões dominavam o cenário. Casarões antigos com 2 ou 3 andares como a minha. Depois de alguns minutos nós chegamos e eu desembarco, atravessando a avenida próxima ao pub que fica numa encruzilhada junto com algumas pessoas. Algumas das mesas já estavam ocupadas por quem havia chegado antes, então me sento num lugar onde posso ser vista por Johanna, já que ao que parecia ela ainda não havia chegado. Lá dentro há uma centena de mesas distribuídas de maneira estratégica para que todos tivessem visão para todo o resto do restaurante. No lado de fora ainda havia um tapete vermelho, recepção com um par de homens trajados em roupas finíssimas de cor azul e um chapéu chique de mesma cor. Logo que paramos, outros 2 homens, talvez os manobristas, se ofereceram para abrir as portas. Eles eram altos e andavam com o nariz empinado. Com licença. De repente um dos serventes do pub, um moço chamado Albert, como consta em seu crachá, me aborda pelas costas. Sinto muito, mas você não vai poder se sentar aí hoje. Ele diz, sem nenhuma expressão no rosto, mas um tom meio emburrado. Por que não? Estou esperando uma pessoa. Mas não pode estar nesse lugar. Poderia me acompanhar, por favor? Vou te acomodar em outro lugar melhor. Eu me levanto, um pouco constrangida mesmo que ninguém estivesse nos reparando, ou talvez estivesse e eu não percebi. Sei que apenas me recolhi e o acompanhei por alguns metros, sem protestar, entre as mesas por baixo da fachada plástica coberta, até que ele parasse junto a uma mesa para 2, onde retirou uma toalha e o que estava embaixo me surpreendeu. Surpresa. Uma voz feminina preenche o vazio pelo mistério que Albert fez usando aquele tom tão sinistro, e quando me viro, estou diante de Johanna em suas roupas requintadas e uma caixinha na mão. Eu me virei para cumprimentá-la e, inevitavelmente rindo e colocando a mão no meu peito pela tensão, eu relaxei. Obrigada, Albert. De nada, senhorita Mitchell. Albert puxa a cadeira para que Johanna se sente e depois sorri para mim. Parece que isso não passou de uma surpresa combinada. E eu estava mesmo surpreendida. Era uma mesa farta com todo tipo de coisa que precisaríamos em uma café da manhã. Bolos, sucos, frutas, iguarias e até café. Já estava ficando assustada com o tom do Albert. Ele sempre foi o cara mais good vibes desse lugar. Johanna ri. Desculpa, não queria te assustar, mas queria que esse café fosse realmente memorável. Não precisava de tudo isso, mas eu gostei muito. Eu digo inocentemente. A propósito,
Aponto para o casaco em minha mão antes de estendê-lo para que ela o pegue. Acho que esqueceu de algo. Ó, juro que nem me lembrava do casaquinho. Estava 3 graus ontem à noite. Olho-a com dúvida se sentia algum frio com aquelas pernas de fora. Eu não quis usar para vir para cá. Seria ousadia demais com algo que não é meu. Até a minha mãe perguntou, porque eu jamais teria grana para comprar algo tão bonito e quentinho. Para que Johanna não se lembrasse do casaquinho inacreditavelmente caro, ela deveria ter outros milhares iguais ou realmente estava falando a verdade, e não se lembrou de retoma-lo tendo em vista que estava em seu carro e provavelmente desceu na porta de casa. Imagina, eu não me importaria de dividi-lo com quem tem frio. Na verdade, eu passaria frio no lugar dessa pessoa. Eu me surpreendo com o quão altruísta ela parece ser. E ela se acomoda na cadeira, esfrega os cabelos sedosos e me fita com o olhar. O que achou da nossa mesa de café? Está tudo lindo demais para um humilde café da manhã. Ela ri. Como você está? Estou bem, exceto por um aborrecimento que passei com uma pessoa ao telefone há pouco. Está tudo bem? Quer conversar? Não se incomode, sweetheart. Ela acena com um tapa no ar, me fazendo entender que não era da minha conta e que ela não falaria mais. Pior, que seria desagradável insistir. Nada importante. E você, como está? Como passou a noite? Normalmente não tenho nem muito tempo e nem muito sono. Isso é normal, em se falando de Cecília. Acho que fiquei pensando nas coisas do dia. Eu dou uma pausa e sorrio quando elevo meu olhar para ela, e ela retribui sorrindo também. O jantar de ontem, saber que conheci alguém que é devota à angiologia tanto quanto eu. Sabe, estou feliz por finalmente encontrar uma amiga com quem possa conversar assim, sei lá, sobre assuntos amenos, histórias em comum. E quanto ao seu amigo, o Noah? Ao que percebi, vocês parecem ser bastante próximos. Ele é homem. Parte de mim também era. Afirmei mentalmente. Não entenderia se eu começasse a falar de assuntos femininos como sentimentos e coisas assim. Então, acho que encontrou uma boa ouvinte. Em grande parte das vezes eu estou ouvindo mais do que falando. É uma habilidade que desenvolvi depois de muito tempo, e dizem que sou boa nisso. Mas tem coisas que faço passar por despercebido para não perder o decoro. Tipo quando você se depara com uma amiga falsa que fala coisas sobre você para as pessoas mesmo sabendo que é uma mentira? Isso mesmo. Johanna, como é bom te ver aqui. Quando levanto o meu garfo com um pedacinho de bolo de chocolate, vejo quando uma mulher se aproxima pelas nossas costas e para próximo a nós com um sorriso que eu prontamente desconfio. Aquela mulher, Dakota Rayson, se não me engano. Ela estava trajada em um vestido preto muito apertado que marcava sua cintura e estufava seus peitos para frente como se fossem 2 montanhas. É até bonito, mas ao mesmo tempo parece um exagero. Oi, Dakota. Johanna limpa o canto de sua boca e se vira para a moça que pareceu ter me ignorado ou nem mesmo me viu. Tudo bem? Tudo sim. Ela se vira na minha direção por um instante. Gostaria de saber se vai para o seminário de hoje à tarde. Dário está cobrando desde a semana passada e não gosta de esperar respostas dos seus colaboradores. Ó, por favor, cumprimente minha amiga Cecília. Cecília, essa é Dakota, enfermeira-chefe do Eleutério. Ex-colega de faculdade. Eu me levanto num gesto cordial para reverenciá-la e tomar suas mãos. Acho que já nos encontramos antes. Assim, é a garota dos Correios. Como você está? Soube que é uma funcionária muito competente. Eu tento. Faço uma cara de estranheza por notar que ela sabia informações que eu não saberia se não tivesse ouvido do meu próprio chefe. Ele me elogiou depois que Johanna o comunicou e depois disso, até uma mulher que não tinha nada a ver, e eu nem sabia quem era, agora sabia sobre mim. Pois bem, fico feliz em saber que é amiga de Johanna. Essa garota é uma pessoa boa e cheia de valores. Dakota beija o topo da cabeça de Johanna e ela apenas dá um sorriso bobo. Então, vai estar no seminário ou não? Nunca desprezo compromissos, Dakota. Ela fala sem realmente estar olhando para Dakota. Ok, contamos com a sua ilustre presença. Ela dá um último sorriso e acena para mim em despedida antes de sair desfilando. Vadia. Sussurrou Johanna. Eu caio no riso. Primeiro por eu ter ouvido o que disse, segundo pela garota lembrar uma cobra peçonhenta, disposta a tirar veneno pelos olhos. Se Johanna era leonina e tinha um comportamento extremamente tranquilo e simpático, aquela garota deveria ser de qualquer outro signo. Talvez Ares pelo jeito em que transparecia maldade e malícia. E se Johanna não via aquilo que saltava aos olhos, eu via muito bem e desvendei rapidamente o que estava rolando. Quem é Dakota Rayson, Johanna? Desculpa o meu palavreado. Johanna toca a minha mão quando dá um risinho. Ela é uma antiga colega que foi transformada pelo que eu acredito ser inveja e contaminada pela competitividade. Algum tempo atrás a gerente de operações ficou doente e a vaga foi disputada por alguns candidatos.
Dakota e eu éramos as favoritas, ela por mérito e eu por competência. Fomos entrevistadas, eu venci, mas ela nunca aceitou a derrota e o fato de que seria minha subordinada, e desde então faz de tudo para tornar a nossa relação um inferno. Se lembra do que falávamos sobre amigas falsas? Pois é, aí está o melhor exemplo. Você tem a minha a partir de agora, te garanto que não sou falsa. Obrigada. Ela bebe um último gole de chocolate quente e eu termino logo em seguida. Não comemos muito, apenas o suficiente para preencher o vazio e depois dividimos um pedaço de pudim muito doce. A minha única felicidade é saber que ela está suspensa das funções porque está sem o seu crachá. Ela riu. Fica vagando agoniada por horas no hospital sem poder colocar as luvas, e isso é divertido de certa forma. Eu ri também. Mas crachá? Oh! Eu havia encontrado tal crachá no primeiro dia em que estive no Eleutério, e desde então nunca tinha tido uma oportunidade de devolvê-lo à dona. Agora questiono se devo. Sim, eu devo. É o certo a se fazer. Eu encontrei o crachá dela quando fui levar as suas coisas naquele dia. Disse sem empolgação. O que quer eu faça? É mesmo? E está com ele, ai? Eu fuço a minha bolsa e o retiro com todo o cuidado do mundo, pois parece bastante delicado, e o entrego. E ela o analisa. Eu vou devolvê-lo, sim? Não vou esquecer de mencionar você. Eu devolver pode ser visto como um gesto de paz. Ela confere o seu relógio de pulso, um bisel prateado que combina muito bem com as suas roupas discretas. Posso te levar a um lugar? Mesmo que no silêncio das suas palavras, eu pude flagrar seus olhares fazendo um triângulo sobre o meu rosto, e não sustentei o olhar de forma alguma, apenas corei. Desfiei antes de abaixar o rosto para a xícara de chá e tomar um longo gole. Mas e o seu trabalho? É sábado, eu não trabalho, mas você sim. Eu sou a chefe. Ela diz, em ares de deboche e um pouco de superioridade, mas sem perder o humor. Hoje é um dia de comemoração, sweetheart. Ninguém merece ficar preso por horas em uma reunião. Não se importe comigo, eu só quero fazê-la se divertir um pouco, sim? Assim como eu me divirto na sua presença. Bom, então sim, vamos. Eu pareço uma criança quando estamos caminhando de volta para a entrada do pub, onde ela encontra um dos serventes e fecha a conta entregando um cartão preto com letras douradas. Seguimos para o seu carro que estava no subsolo numa garagem metros dali que dizia exclusivo. Johanna parecia não conhecer limites e esbanjava dinheiro, talvez muito, talvez o suficiente para viver, mas ela não economizava, era vaidosa o suficiente para ter múltiplos casacos, carro chique, pagar cafés caros e afins, mas quem era eu para questioná-la? Estava me divertindo e me dando alegrias que pensei que jamais teria. O tempo parece até passar rápido demais quando estamos juntas e eu admito que estou adorando tudo isso. Para esquecer os meus problemas, guardá-los dentro de uma caixinha e só voltar a mexer neles depois. É tão bom ter amigos. Quando entramos no carro, eu estou menos nervosa do que ontem à noite na primeira vez que saímos. Ela o liga e rapidamente tomamos a avenida em direção a não sei onde. Então, depois de alguns minutos paramos em lugar que se chamava Centro de Treinamento de Esquiadores e Patinadores. Eu vou andar de patins? Que demais! Quando desembarcamos, ela prontamente viu que eu já estava ficando empolgada. Gosta de patinar? Brinquei muito na minha infância com os meus amigos, mas sou um pouco desastrada quando o assunto é a gravidade. Não se preocupe. Estarei aqui para te segurar se quiser, e se eu mesma não cair junto. Vamos lá! Ela abre alas para que eu entre primeiro, e há todo um parque de diversões até onde meus olhos podem chegar. 3 pistas de boliche longas e bem equipadas, um setor onde podia jogar bolas de basquete contra as respectivas cestas, um tubo de ar onde pessoas leves flutuavam e faziam piruetas no ar, e até mesmo uma espécie de montanha-russa que passava lá em cima no que parecia ser o 3º andar e parecia ser tipo muito radical. Onde estaríamos chegando? Eu olho para Johanna e noto um sorriso convencido em seu rosto. É como se ela quisesse vir a esse lugar há muito tempo, mas não sozinha, ou sequer gostaria de vir e só veio porque notou que eu gostaria desse tipo de coisa mesmo sem me perguntar. Era como se estivesse lendo a minha mente e adivinhando os meus gostos. Ela me lidera quando seguimos até a recepção e um moço de cabelo rastafari e uma boina Bob Marley está lá com as pernas para cima fumando um charuto e ouvindo reggae. Com licença, 1 hora de patinação no gelo. Qual tamanho vocês calçam? Eu calço 37. E você, Cecília? 36. Espera, no gelo? Íamos patinar no gelo. Eu nunca andei com patins de neve. Mesmo nos normais de 8 rodinhas eu parecia ter um par de pernas esquerdas, pois era difícil se manter em cima deles e não tombar para os lados ou para trás, enquanto que no gelo estaríamos apenas com uma lâmina para nos segurar.
Johanna estava segurando a minha mão quando eu engoli o excesso, e sem querer apertei um pouco mais forte do que devia e ela me olhou. Desde quando estava segurando a mão dela. Por que a dei para falar a verdade? Espera. O que foi? Vamos patinar no gelo? Se acalme, não é difícil. Você vai ver como pega a prática rápido. Sua voz serena era estranhamente reconfortante. Pode me dar um voto de confiança? Posso. Confiar em alguém que você não conhece há mais que alguns dias? Outra novidade para mim, a pessoa mais desconfiada que existia na Terra. Mas por que Johanna descumpriria algo comigo? Não faz sentido, só me restava confiar nela, visto que eu não tinha nada a perder e estava extremamente à vontade na sua companhia. Aqui está. Cuidado com as crianças. Johanna recolhe os acessórios e seguimos por um corredor frio que nos leva até a quadra, que era um cenário branco protegido por vidraças grossas provavelmente muito resistentes a impacto, onde dentro havia neve de verdade e uma máquina que gerava neve. Era como um ciclo. Transformava a água em gelo quase que instantaneamente e depois triturava o gelo. Também havia uma arquibancada ao redor e ali perto. 2 homens bonitos nos entregaram capacetes e acessórios para o tornozelo e cotovelo. Eu me sento na arquibancada e olho para as pessoas. Crianças, senhores e senhoras patinando para lá e para cá já com tanta naturalidade que me faz até imaginar se vou ter essa graça quando estiver lá dentro. Johanna põe os seus patins em menos de 1 minuto, afivela tudo e depois dá um tapinha para fixar, enquanto que eu ainda estou colocando-os, já que estava espiando as pessoas a patinar. Era difícil, apertado e desajeitado. Eu rangi, resmunguei e empurrei para que ficasse certinho, mas como não consegui, ela se curvou para me ajudar. Aqui, deixa eu te ajudar. Ela toma o meu tornozelo entre as mãos e o encaixa no calçado, logo depois toma o peito do meu pé. Quando levanta o rosto, estou sorrindo de uma maneira boba e, um pouco excitada com o toque das suas mãos frias na pele quente dos meus pés. Tem os pés bonitos, Cecília. Muito delicados e perfeitinhos. Esmalte azul cobalto 22.5. Vejo que tem outros charmes além dos olhos. Obrigada. Sempre achei eles meio grandes se comparados com o meu tamanho. Me levanto, utilizando seus ombros como ponto de equilíbrio. Então, estamos ambas andando como patinhas, um passo por vez, uma apoiando a outra pela cintura. Nós demos alguns passos, mas ela também tropeçou e nós duas rimos. Começamos a andar muito suavemente. Uma garota passou por nós jogando fragmentos de gelo para todos os lados, mas não nos importamos. Apenas tentamos dar alguns passos e depois de alguns instantes ela já estava andando naturalmente, e eu caminhando como um pato com medo das minhas pernas se separarem e eu me chocar contra o chão. É uma dor miserável. Entendi como os homens se sentiam depois que aconteceu comigo. Isso, você está indo muito bem, sim? Agora vamos correr. Ela acelera um pouco, dá uns 2 passos mais rápido e eu estou querendo segui-la, até consigo no começo, mas logo começo a separar as pernas e me seguro para não cair. Ela segura a minha cintura e eu a dela. Nós nos olhamos por um instante e eu sorri uma outra vez, de uma maneira boba, mas que comprovava que estava me divertindo como nunca antes. Então ousei me soltar e parti como uma graciosa garça, e logo depois um cisne gentil que era leve como uma folha. Eu comemorei. Nós duas demos a volta uma na outra e demos as mãos no alto. Então eu a girei no seu próprio eixo. Só que então perdi o equilíbrio e caímos uma em cima da outra. Mas risos correram e nós nos levantamos como se nada tivesse acontecido. O chá estava na temperatura ideal. Suplantava aquele frio da quadra de esqui quando saímos de lá. Deixamos nossas canecas e depois os acessórios antes de sair. Dessa vez, fui eu quem a ajudou a tirar os seus patins, pois ela disse estar com frio. Ela tinha pés perfeitos. Sabe quando estamos concentrados em realizar algo, mas de repente algo mais interessante acontece? Aquela tinha sido a minha visão acerca dos seus pés delineados, com unhas bem feitas, pintadas em um branco perolado, o que me lembrou de pés das atrizes pornô. Que estranho. Eu fiz que não percebi, mas na verdade queria acariciar aquela pele veludosa e uma tatuagem com 4 estrelas, uma menor que a outra que chegava até o calcanhar. Eu nunca falo, mas às vezes tenho ereções involuntárias só de olhar para um par de pés femininos. Me faz pensar em chupá-lo, assim beijá-lo, assim sentir o cheiro, não de chulé, claro, mas de banho tomado. Como você consegue ser tão perfeita? Qual é o seu defeito? Eu te mando a lista por e-mail. Ela riu. Eu tento apenas ser natural, mas não sou sempre tão bem-humorada ou divertida. Às vezes surgem coisas em mim que nem mesmo eu gosto. Como assim? Eu tenho o mau costume de comandar, de ditar, e não gosto nada de ceder, é um traço da minha personalidade que não aprecio. Por isso é uma gerente de operações por capacidade. Justo.
Nesse cargo ela tinha poucas pessoas acima dela e centenas de outras abaixo. E assim, todos tinham que acatar os seus mandamentos sem reclamar. Sorte minha que gosto de ser comandada. Ter o caminho e as instruções é sempre melhor do que construí-lo. Agora sei porque os signos de Áries e Leão não batem. Um é mandão e o outro não gosta de receber ordens. Ah, os signos, que bom que vocês existem. Eu gosto. Gosta de receber ordens? Olho para ela com um brilho no olhar. Sim, de receber ordens e instruções, sabe? Me acho uma mulher submissa à vontade das pessoas porque não sei para onde ir. Preciso sempre de um caminho para saber onde devo chegar e só dessa forma me sinto segura. Então vá para o carro agora, Cecília. Ela sorriu. Vou pagar a nossa diversão e depois voltaremos para o centro. Eu rio e sigo para o carro enquanto ela para na recepção para falar com o homem mal-humorado e cheio de brisa ao redor dele. Paro ao lado do carro e espero até que ela retorne alguns instantes depois. Ela abre as portas para que eu entre e entra logo em seguida. Então, o que achou? Nós nos acomodamos. Estava do seu agrado? Sim, eu estou me divertindo como há muito não fazia. Desde os 15 anos que não saio com uma pessoa e faço novas amizades. Que bom, fico feliz que esteja se divertindo. Ela joga uma mecha do meu cabelo para trás da orelha enquanto dá um estalinho com a boca e liga o carro logo em seguida. Mas então ela o desliga e está olhando para mim com os lábios entreabertos. Cecília, podemos falar? Claro. O que foi? Eu fiz algo de errado? Olho para o para-brisas parado na janela do carro e já me sinto diminuída por um instante quando penso que fiz. Disse ou agi de forma errada para com ela que possa tê-la constrangido. Não. Você não fez nada de errado, não se preocupe. É que eu não sabia como pedir isso já que nos conhecemos há tão pouco, mas eu já estimo bastante. Por favor, pode dizer. Estou ouvindo. Gostaria que me acompanhasse na ceia de Natal na casa dos meus pais hoje à noite. Vamos fazer o tradicional banquete a alguns amigos e queria que fosse como minha convidada de honra. Eu fiquei sem palavras. Como uma pessoa como eu poderia aceitar tal coisa? Era como uma barata diante daquela mulher tão cheia de si e disposta a viver sua vida com liberdade, enquanto que eu mal falava com as pessoas. Só respondia o que me perguntava. Agora iria conhecer a família dela? Inicialmente sacudo a cabeça sem saber o que dizer, sendo que formar um não duro seria ruim, e formar um não do tipo indeciso seria ainda pior, pois eu queria fazer diferente. Lembro quando disse à nova que não faria merda nenhuma no Natal porque não tinha motivo. Não tinha por que comemorar esse feriado. Só que agora eu tinha. Conheci uma garota incrível que estava disposta a fazer amizade comigo sem quaisquer segundas intenções. Posso pensar um pouco? É que, isso seria um grande passo para longe da minha zona de conforto, entende? Sem dúvida. Não posso e não quero forçá-la nada, mas advirto que será divertido para você já que mencionou não ter tantas diversões e ser assim sal. Obrigada, você é muito compreensível. Sou sim. Vamos, vou te deixar em casa. Mas e o seu trabalho? Desculpe insistir. É só um atraso elegante de 20 minutos. Ah, menos mal. Minha mente dispara de forma sarcástica com a leveza com que conduz o seu dia sendo quem é. Johanna me deixou praticamente dentro de casa, quando parou em frente à calçada virada para a esquerda em direção ao centro da cidade. E os vizinhos, por mais que não dissessem nada, olhavam de longe para saber o que aquela pessoa no Mercedes fazia nessa parte da cidade. Pior, que me vissem com alguém, ainda mais desconhecido. Esse é o meu número pessoal do WhatsApp. Me liga ou mande mensagem se decidir por algo, ok? Eu balanço a cabeça em afirmação e aperto o cartão firmemente nas minhas mãos para que não corra o risco de perdê-lo. Johanna se direciona para mim. Estou como uma boba com o cartão apertado na minha mão e basicamente muda. Já tinha lhe agradecido uma e outra vez e simplesmente não sabia o que fazer. Se já me despedia para deixá-la ir embora visto que ela tinha que trabalhar. Ou continuava a conversar visando ter a sua presença por mais um tempo, sendo que apenas olhar para ela já me fazia querer rir já que ela era a pessoa mais divertida. E se eu pudesse, falaria tudo sobre mim, sobre os meus segredos, sobre meus gostos e tal. Mas não posso segurá-la e não quero entediá-la. Quando eu penso em abraçá-la, ela já o fez e então beija minha bochecha docemente, e depois segue até o seu carro. Cecília. Olho para trás. Bom dia. Bom dia. Respondo simplesmente, mas quase que sentindo algo como animação por realmente estar sendo um bom dia. Ela liga o carro e parte em velocidade, enquanto que eu sigo para dentro de casa e tenho um pensamento nela. Olho o seu cartão chique Johanna Mitchell, 35 32 27 700.
Tem o seu cheiro, cheiro de produtos para o cabelo e perfume caro misturados, inebriante. Entro em casa. O que perderia se eu simplesmente fosse para a casa dela e curtisse um Natal? A minha mãe não faria nada senão aproveitar para tirar uma boa soneca e comer um pouco de peru. Eu devia ficar para olhar por ela e lhe desejar Feliz Natal hoje à meia-noite, mas eu quero ir encontrar a minha amiga. Quando fecho a porta, ainda com o cartão na mão, eu tenho uma surpresa. Ho 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 there. Tem um Noah natalino sentado no meu sofá comendo pipocas e com um violão preto debruçado sobre a capa dele. O mais engraçado é que ele está caracterizado de Papai Noel, possivelmente fazendo um extra em algum shopping. Eu solto a minha bolsa em qualquer lugar e sorrio amplamente antes de me atirar para abraçá-lo. Dizem que ver um Noah natalino dá sorte, só que eu não sou supersticiosa. Mas Noah, não querendo ser estraga-visitas, o que faz aqui essa hora? Ah, bem-vindo, amigão. Fique à vontade, amigão. A casa é sua, amigão. Oh, obrigado, Ceci. Você é muito gentil. Como você está? Bem, obrigado. Ele atira mais uma pipoca para o alto e depois a come. Desculpa. Eu ri, acariciei seu ombro pelas costas antes de invadir o seu pote de pipocas e pegar algumas. Onde está a minha mãe? No banheiro. Disse que precisava tomar uma ducha e pediu para que eu ficasse bem à vontade, só que de forma educada. Eu não vou ficar de cuecas na casa dos outros. Teria sido bem pior se eu tivesse te encontrado dessa forma quando entrei. Torço a boca num gesto irônico, imaginando o constrangimento e fico com vontade de vomitar. Então, como vai você e aquela mulher, Juniper? Julia? Johanna. Isso, Johanna. Como vai o quê? Esbugalho os olhos distraída, ajusto os meus óculos ao rosto e desço o capuz da minha cabeça sentindo-a em chamas por agora estar quente, pelo menos na minha concepção de temperatura. Como vai, vocês? O que foi fazer depois que me dispensou de ir ao pub? Fui com ela em um lugar onde Janine Blanchet frequenta, acredita? Era um restaurante ricaço lá no centro. Você não sabe, mas ela é tipo uma irmã ou irmão legal que nunca tive. Você disse que estava cansada. Ele cruzou os braços e olhou para o outro lado. Mentiu para mim. Te odeio. Eu não menti. Sentei ao seu lado e me debrucei sobre os seus braços, manhosa. Estava mesmo cansada. Você acha que eu iria querer beber, dançar e curtir depois de um dia daqueles na IMS? Ele virou o rosto para o lado oposto ao meu ainda mais, se fazendo de difícil. Noah, eu fiz um bico, suplicante. Fala sério. Foi um jantar num lugar bem legal que, quando eu for uma diva do cinema, eu vou frequentar e você pode ir junto se quiser. Ele ainda não me olhava. Eu sou tipo seu irmão. Ele disse, de cara virada, descontente e ciumento. Sim, eu sei. Mas eu queria uma amiga mulher com quem pudesse falar sobre assuntos de mulher. Sei que você já me tirou de muitas coisas, me deixou chorar no seu ombro e eu te amo por causa disso. Olha. Ele se virou no sofá e ficou mais confortável. Não me leva a mal, mas aquela mulher parece mais a sua mãe do que sua amiga. Quantos anos ela tem? Uns 30? Pelo menos uns 30, eu acredito. Mas ela é divertida, inteligente e acha que sou especial. Pego um pouco de pipocas já que ainda há metade de um pote para ele, e se ele olhasse feio, eu pegaria ainda mais. É mesmo, você tem um saco entre as pernas. Ele brinca, mas eu reajo apenas lhe jogando toda a mão de pipocas contra o rosto pela ofensa antes de cruzar os braços emburrada. Foi mal, Ceci. Ele recuou, brincalhão. Brincadeira, baby. Mas você precisa mesmo de amigas para conversar sobre assuntos de mulher. Estou cansado de falar sobre sentimentos, qual roupa fica melhor em determinada estrela de cinema, e o pior, signos. Signos, cara. Você me fez decorar todo o meu mapa astral, ascendente, planetas e lua que descrevem a minha personalidade e isso é chato. O que os meus amigos da faculdade vão pensar? Achei que gostasse de saber que ser de Libra não é tão ruim quanto parece. Cruzei os braços. É só que, você sempre terá um lugar em mim que ninguém nunca vai ocupar. Você é o meu Noah natalino do ano inteiro. Não importa quantas Johannas surjam por aí, nenhuma delas será como você. Ok. O meu coração está quentinho agora. Além do mais, eu olho para o teto, estiro as minhas pernas no sofá sobre o seu corpo e ele afasta meus cabelos do rosto. Mas você gosta quando descrevo cenas de sexo dos vídeos que eu vejo. Isso eu deveria conversar com uma amiga para que juntas pudéssemos nos tocar imaginando tudo aquilo se fosse conosco. É, eu gosto mesmo. Principalmente vídeos da categoria lésbicas, ruivas e com asiáticas. Acho que ambos ficamos excitados. Como você consegue? Ruivas,
Meu primeiro pensando é em Johanna e o seu pedido do jantar de Natal. Mesmo que o assunto atual fosse sobre vídeos pornô que assistimos e gostamos muito, e o que não deveríamos falar abertamente já que nem somos namorados e nem nada. Ruivas. Johanna era uma garota maravilhosa, mas não consigo imaginar ela como atriz pornô ou fazendo esse tipo de coisa. Ela é muito recatada. Sei lá. Já que não tenho namorado e muito menos tenho interesse por ter um, eu me distraio fantasiando. A propósito, falando em ruiva, Johanna me convidou para uma ceia de Natal hoje à noite na casa dos pais dela. E o que aconteceu com o Natal sem fazer nada? Se foi assim que ela me convidou. Dá para acreditar? Ela é gerente de operações do Eleutério. Provavelmente mora em uma das mansões do condado inglês. Espero que você vá, porque é um porre sair e pensar que você está em casa numa fossa vendo pornô repetido. Tenho que pensar um pouco. Disse a ela que iria pensar já que não faço o tipo recatada, intelectual, sociável, agradável, feminina ou muito menos que se submete a falar sobre assuntos triviais como política, religião e comida com os ricaços. Sei lá, só seja você mesma. E se ser eu mesma não for suficiente? Ele se levantou com um giro e ajustou a barba branca. Então Cecília Winslow, o Noah natalino vai continuar sendo seu único amigão. Ser eu mesma. Minha cabeça paira por um instante, e nesse instante só penso que ser eu mesma me traz muitas decepções e alguns fracassos, mesmo que eu já tenha enfrentado coisas difíceis. Como aceitar que posso viver com um órgão masculino até o dia da minha morte? Enfrentar um jantar e pessoas requintadas talvez não fosse tão difícil quanto isso. Eu vou pensar melhor, ok? E ainda vou ver o que minha mãe vai fazer. Não quero deixar ela sozinha em pleno Natal, época de família.